E hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante, aquele tema que eu amo falar nas minhas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre tireoide, sobre obesidade. O tema aí muito falado sobre emagrecimento, né? E o que a tireoide traz também em consequência disso. Doutora Gisele, muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é a doutora Gisele. Bom dia, pessoal. Eu sou a Gisele, médica endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Há 9 anos, atuo nessa área. E cada vez mais eu tenho me subespecializado no tratamento da obesidade, estados de sobrepeso, então emagrecimento e terapia de reposição hormonal, masculina e feminina. É um prazer estar aqui com você, Priscila, até porque as nossas linhas de cuidado e atendimento são bem concordantes e complementares, e dessa forma a gente consegue cada vez trazer mais resultados para os nossos pacientes. Exatamente. O intuito, de chamar você aqui para a gente conversar aqui sobre um bate-papo muito bacana sobre a disfunção da tireoide, porque eu pego muito no consultório pacientes que às vezes já chegam encaminhadas, com de fato uma disfunção da tireoide, e outras que de fato não têm o conhecimento, dessa patologia. Sim. Assim como eu compartilhei com você essa semana, uma paciente que fisicamente ela tem uma característica de um bócio, Para quem não sabe, bócio ali é aquela questão do pescoço mais inchado, que é onde a glândula da tireoide fica um pouco mais inchada, falando de uma forma mais simples. E essa paciente, na verdade, ela foi encaminhada para tratar ali uma questão de uma doença celíaca, Ela também está com uma H. pylori, que é uma bactéria estomacal. E quando eu fui perceber, eu questionei ela sobre essa característica física, que é uma disfunção diferente do hipo, Sim. Porque o hipo, na verdade, a gente percebe através de outros sintomas, como através dos exames, Ou o próprio paciente questionar ali de uma fadiga, muito cansaço, muita queda de cabelo, unha fraca, ganho de peso excessivo em curto espaço de tempo, Então, ali a gente já começa a perceber uma disfunção da tireoide, no caso o hipotireoidismo. E nessa paciente, como é o hipertireoidismo, a gente percebe ali pelo olho mais esbugalhado, Sim. E através do bócio. Nesse caso, o que eu queria até a gente colocar isso aqui em pauta, não necessariamente é um hipertireoidismo, Porque pelos exames que eu compartilhei com você, o TSH dela está dentro do parâmetro de referência de laboratório, Não está dentro dos níveis ideais, mas o T4 também. E a questão essa paciente, o médico questionou, disse para ela que ela não tem essa disfunção, porque fez um diagnóstico de imagem, e eu percebo muito essa carência de diagnóstico da parte dos médicos e também ali de não só do endócrino, de outros profissionais, e o paciente fica não fica tão assistido em relação a isso que eu queria comentar com você, Como a gente chegar de fato a um diagnóstico, o que seriam os níveis ideais para de fato a gente saber se aquele paciente mesmo ele tem alguma disfunção. Então, gente, só para deixar claro aqui, no nosso início de conversa, a glândula tireoide é uma glândula endócrina localizada na frente do pescoço, logo abaixo da pele e na base do pescoço. Então, assim, ela é facilmente palpável e visível. Então, às vezes chegam para mim pacientes que falam, eu tô com pigarro, eu tô com uma tosse, eu acho que é minha tireoide. Não é. A tireoide não está lá dentro da garganta, Ela está numa posição bem externa. E como você me passou até a questão de foto, da região dela, tireoide dela, visivelmente ela tem um bócio, que é uma glândula extremamente aumentada de tamanho. Então, só por isso, a gente já deve partir para um exame de imagem, porque nesse bócio, nesse aumento de volume glandular, pode ser que ali de baixo tenham nódulos, E são muito comuns os bócios multinodulares em pacientes da idade dessa paciente, por exemplo, mais de 60 anos.
Então, a gente tem que investigar se esses nódulos são funcionantes ou não. Funcionantes é o quê? Se eles estão liberando hormônios demais, né? Com uma tendência a causar um hipertiroidismo. A gente tem que descartar também se tem algum nódulo ali que possa ser maligno, né? Que deva ser retirado. Então, primeira coisa aí seria fazer um ultrassom com Doppler, né? Para a gente elencar as características desse bócio, né? E se há nódulos. E tem diferença de nódulo para cisto? Exatamente. É bem comum as pessoas chegarem no meu consultório desesperadas, às vezes com 1 ou 2 cistos. Cistos de glândula tireoide, eles são de conteúdo 100% líquido. E todos são benignos. Alguns que possam aí ter mais de 4 centímetros, que né, é possível que alguns tenham, aí sim, alguns pacientes acabam queixando de incômodo estético e aí a gente pode fazer o esvaziamento ou a retirada. Mas, por exemplo... Que é o que a gente chama de punção? Isso, não, na verdade não. Isso, na verdade, é só um esvaziamento mesmo. A punção aspirativa por agulha fina, a gente faz em nódulos sólidos, para a gente descartar as células malignas. Cistos simples, né? Ou seja, 100% de conteúdo líquido, a gente nunca pede punção. Ou a gente faz uma cirurgia, ou a gente faz um certo esvaziamento se incomodar, mas eles são sempre benignos. Então, eles não exigem punção para a gente fazer, né? Para avaliar o tipo de célula, não é necessário. Esse incômodo que você fala são aquelas pessoas que questionam que parece que tem algo agarrado na garganta, um incômodo na hora de engolir, seria isso? Não, não seria esse incômodo, porque esse incômodo, como a glândula, eu falei anteriormente, ela é bem localizada externamente aqui na base do pescoço, ela não chega a dar essas sensações de compressão, a deglutição. Tá? Esse incômodo é mais porque todo mundo fica perguntando para a pessoa, meus pacientes falam, o que você tá aí no pescoço? Seu pescoço tá grande, né? Tem uma bola na frente do seu pescoço, entendeu? Então é mais esse incômodo estético mesmo, mas ele não prejudica mesmo a deglutição. Então, assim, a gente não se preocupa, sempre são benignos aqueles cistos, 100% cistos, né? Simples, que a gente chama, 100% de conteúdo líquido. E aí, então, se for cisto, a pessoa pode ficar tranquila que ele não tem característica de ser maligno. Isso. Mas os nódulos, sim, eles devem ser bem acompanhados. Aí, nódulos, a gente já presume que são formações, né, com um componente sólido. Então, dependendo das características destes nódulos, a gente vai partir para punção ou não. A punção, ela é guiada por ultrassom, né? E como é uma glândula bem externinha, logo abaixo da pele, a gente consegue ali, né, o radiologista guiando, retirar uma amostrinha de células, né, que vão para uma lâmina e vão para um laboratório de citopatologia para ver as características dessas células daquele nódulo, para avaliar se são, né, células malignas ou não. E é interessante a gente falar aqui, gente, que nem todo nódulo também vai necessitar de punção. Nódulos de tireoide são muito comuns, né? É uma das patologias endócrinas mais comuns. Se você for fazer na rua, né, os pacientes, assim, qualquer pessoa na rua, 60% deles vão ter algum cisto ou nódulo. Então, é uma glândula que tem um padrão mais típico mesmo de formação de nódulos ou cistos. Inclusive, como a gente vai falar mais para frente, né, a questão da tireoidite de Hashimoto é uma condição que ainda mais está associada à presença de nódulos. Exato. Mas um pouco mais, né, aproximadamente, vamos falar assim, 90% dos nódulos, ou seja, aqueles que têm características de componente sólido, 90% são benignos. Sim. E a gente sempre fala, né? Você pode me corrigir. Quem tem Hashimoto nunca vai ter um nódulo cancerígeno. Eu acho que seria uma das maiores tranquilidades de quem tem a disfunção da tireoide, nunca vai ter um nódulo cancerígeno, é isso mesmo? Não, isso é um mito. Na verdade é um mito, né? Estatisticamente, como eu falei, quem tem Hashimoto tem maior chance de apresentar nódulos, né? E esses nódulos podem ser
né, podem ser malignos, sim. Entendi. Hoje existe uma classificação, né, que a gente chama de TIRAS, uma classificação radiológica, que o radiologista nos entrega, e essa classificação, ela nos estratifica aqueles nódulos que têm maior risco de serem malignos. Então, às vezes, um paciente vem com 7 nódulos. Eu não vou pedir punção de todos, eu vou pedir punção daqueles que eu considerar que tenham mais características que me indiquem um certo grau de malignidade. E hoje a gente sabe que o estilo de vida, a alimentação, está muito ligado e associado não só à questão da tireoide, né, mas a questão também da obesidade, entre outras patologias, né, como hipertensão, diabetes. O que hoje você acredita que o aparecimento, o surgimento desses nódulos, né, desses cistos na tireoide, tem um link, tem um fator muito importante na questão do estilo de vida da alimentação desses pacientes? Sim, com certeza, né? Então, primeiramente, tem um fator genético forte, né? A gente sabe que a própria tireoidite de Hashimoto já tem um fator genético. Aquela pessoa que geralmente tem uma mãe, uma irmã, uma tia, uma prima, que também tem a Hashimoto. Então, Hashimoto tem mais nódulos, então tem essa questão genética. Temos também a questão do estilo de vida, né? Nós sabemos que desnutrições, né, algumas deficiências nutricionais podem facilitar o aparecimento dos nódulos, deficiências de alguns elementos como zinco, ferro, né, o iodo, selênio, vitamina D em níveis insatisfatórios. O próprio processo inflamatório do organismo, né, como você mencionou, a obesidade é um estado inflamatório crônico, né? Então, a própria inflamação do organismo predispõe também, e outras questões autoimunes também predispõem ao surgimento desses nódulos. Isso, porque para quem não sabe, né, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Sim. Né? E a maioria das pessoas que eu pergunto, né, qual é o tipo de disfunção que ela tem da tireoide, a maioria das pessoas não sabem, né, porque não é dado esse diagnóstico. Porque a gente percebe que a maioria das pessoas, quando vai fazer um exame, os médicos solicitam apenas o TSH e T4, né? E aí, através dali, a gente não consegue, de fato, ter um diagnóstico se a pessoa está com um hipotireoidismo, se é um hipotireoidismo de Hashimoto, se ela está por um processo inflamatório transitório da tireoide, né, se ela está fazendo ali um hipertireoidismo transitório, e de fato conduzir para onde que a gente vai direcionar esse tratamento. Então é muito importante a gente sempre frisar que o diagnóstico da tireoide e o tratamento não é só apenas o TSH e T4, não é mesmo? A gente deve pedir ali o T3, o T4, o livre e o total, o anti-TPO, né? Até o TRAB também, que é uma doença. Exatamente, também, né? Existem vários marcadores autoimunes, né? Como você mencionou, TRAB, anti-TPO, antitiroglobulina. Isso, porque o anti-TPO e o TRAB são 2 marcadores que a gente consegue chegar ao diagnóstico de uma doença autoimune da tireoide. Uma seria, né, para identificar o extravasamento de muito TPO, né? Explica pra gente. O anti-TPO a gente associa realmente a uma inflamação, né, chamada tireoidite de Hashimoto, e o TRAB a gente associa a uma outra doença autoimune da tireoide chamada doença de Graves, que é o hipertireoidismo, né? Então é na contramão. Né? O hipertireoidismo já é uma condição em que a tireoide ela vai estar liberando de forma excessiva os seus hormônios. A tireoide ela libera 2 hormônios, o T4 e o T3. Ela libera desse percentual 80% de T4 e 20% de T3. E o T3 é a forma que de fato é ativa no nosso organismo. É o T3 que vai lá nas nossas células gerar a produção de energia. Esses hormônios, gente, eles regulam todo o nosso metabolismo e toda a nossa produção de energia. E por isso que os sintomas da disfunção da tireoide, ele é assim, desde o cabelo Exatamente. até uma resistência à insulina,
uma questão de disfunção do colesterol, porque os sintomas são tão variados, porque todo o nosso metabolismo precisa desse hormônio T3, não é mesmo? Exatamente. Nós temos receptores para T3 em todas as células do nosso organismo, né? Sistema nervoso central, porque é eles que fazem a conversão, né, dos nutrientes ali dos alimentos em energia. Então, eu pergunto muito na entrevista com meus pacientes, na anamnese, a questão, tá tendo depressão matinal? Tá acordando cansada? Uma mulher que me relata que está acordando 3 horas da manhã, com sensação de frio, e não está... às 3 da manhã. E não está em período de perimenopausa, eu já acendo uma luzinha para alguma disfunção tireoidiana. Uma outra questão é aquela pessoa que me queixa de baixa energia e disposição, ou energia e disposição bem oscilantes ao longo do dia. Mulheres muito fadigadas, né? Sim. Sem disposição para levantar. Exatamente. Muitas me relatam, doutora, depois do almoço eu tenho muita baixa energia, no final do dia também. E a maioria dessas mulheres sofrem muito porque algumas são chamadas até de preguiçosas, porque exatamente, né, a família não entende exatamente esse processo que elas estão passando. E são chamadas de preguiçosas não ter energia para fazer uma atividade física, sim, ou às vezes cumprir com as tarefas básicas mesmo do dia a dia, de trabalhar ou de fazer as funções de casa, de dentro de casa, por tanta falta de energia, né? Exatamente. Como especialista, quando eu vejo que tem essa alteração, eu já deixo bem claro para a paciente, né? Até porque muitas aí, a maioria, né, são mulheres, né? Que a gente já se cobra tanto, né? Multitarefa. Sim. Então eu já digo assim, olha, você tem uma questão de falta de energia orgânica. Então, às vezes, você pode ter todo o esforço, né, psicológico, mental, mas realmente há uma causa orgânica no seu organismo. Então, a gente vai manejar isso, você também, né, vai ter de lidar com você mesma nesse processo, até a gente regularizar os seus níveis hormonais, né, ter meio que uma compaixão com você mesma nesse processo inicialmente. Elas me queixam muito também de cabelos fracos, finos. Unhas, elas chegam às vezes me falando que estão descascando as unhas. Fica igual uma folha, aí, né? Isso. Fina. Aí na avaliação eu vejo essas unhas desfolhando, muitas estão sulcadas, estriadas, né? E pele seca. Bastante, exatamente. A questão da tireoidite de Hashimoto, Gisele, o tratamento não é, na verdade, qualquer tratamento para a tireoide, tanto o hipo ou se for de fato o Hashimoto, que é autoimune, a gente sabe que não é basicamente suplementar, medicar com o T4, né? Porque eu percebo que mulheres, mesmo sendo medicadas, tomando aí o Puran ou a levotiroxina, permanecem com os sintomas de uma tireoide doente, né? E aonde as mulheres principalmente, buscam esse tipo de tratamento, porque elas ficam exatamente com todos esses sintomas que a gente citou aqui, né? E você mesmo relatou a importância de alguns nutrientes, algumas vitaminas que são essenciais para o tratamento. Então, não é apenas você medicar com o T4, até porque o nosso corpo, né, você mesmo citou, ele precisa do T3, só que a produção da própria glândula de T3, ela é menor. Sim. Então, o nosso corpo precisa estar nutrido, precisa estar desinflamado, para ele ter a capacidade de converter o T4 da medicação que você está tomando em T3. Só que, se você é um paciente que não tem um estilo de vida saudável, não pratica uma atividade física, come, eu sempre falo, se a sua comida estar bege desde o início, né, desde o café da manhã até o final do dia, o que eu falo um prato bege? De manhã é um café com leite e pão. Na hora do almoço, arroz, feijão e batata frita e um bife, né? À tarde, de novo, a pessoa, por falta de opção, ou ela não come, que também, lembrando que uma dieta muito restritiva, você desregula completamente o eixo da sua tireoide, né? Sim. Então, quem tem problema com a tireoide não se deve fazer uma dieta muito restritiva. E, às vezes, no jantar também, a pessoa vai optar em fazer um lanche do que, de fato, comer uma comida de verdade. Então, quando você for ver ao longo do dia, o seu prato ele não tem cor, ele está bege. E se está bege, está errado. E isso, a falta dessas vitaminas, atrapalha essa conversão do T4 em T3 lá na ponta, né? Que eu falo. E aí a pessoa tem a deficiência de selênio, né? Porque a gente precisa ir
nessa conversão do T4 em T3, a conversão se transforma na deidodinase, né, que converte em selênio, dinase e, de fato, converte em T3. Isso. Eu sempre falo também, a gente não pode deixar de mencionar aqui, mas esse é um processo, eu sempre falo com o paciente. Os metais pesados influenciam muito. Sim, nessa... mercúrio, chumbo. Isso. O flúor, né, mercúrio, bromo, que é o brometo que está ali no pão de sal. O flúor da pasta de dente, desodorante com alumínio, não é mesmo? Sim. Então, a gente deve fazer uma limpeza desses metais pesados. Inclusive, eu gosto muito de dosar isso também nos exames. E, ao longo do tempo, eu não faço isso muito na primeira, na segunda consulta, essa orientação, porque o paciente já chega completamente no estilo de vida muito errado, né? Ele come bege o tempo todo, ele não pratica uma atividade física. Então, essa mudança que a gente vai fazer ali com ele de início já gera um pouquinho de transtorno, porque tudo que é muito novo gera um pouco de repulsa das pessoas, Exatamente. né? Então, você estaria também entregando muita informação. Muita informação, e para eles assimilarem exatamente nisso. Mas é um processo, é trocar as panelas de alumínio, né, que eu também gosto de orientar, a questão do desodorante, usar uma pasta de dente sem o flúor, a questão de limpeza dos dentes, né? Por quê? Porque o metal pesado, ele rouba o espaço ali, né? Do iodo. Do iodo, né? E aí o paciente acaba ficando com essa carência e às vezes a disfunção da tireoide dele tá exatamente por carência de iodo. Pode ser. Pode ser, não pode? E a gente vê isso através da tireoglobulina, que é um exame pouco dosado. Pouco dosado na prática. Poucas pessoas entendem, né, essa questão dessa necessidade de se dosar a tireoglobulina para estadiarmos se a ingestão de iodo está ou não suficiente. Né? E por isso que é tão bacana, né, essa troca, porque a gente sabe que a gente trabalha nessa linha, né, de avaliar o paciente como um todo. Tem a questão também do cloro, né, muitas pessoas que até me perguntam, olha, eu já fiquei sabendo que o cloro também pode, né, roubar o meu iodo para tireoide, né, às vezes quem faz natação ou dá aula também. Então tem todas essas questões hoje que não é que às vezes não necessariamente a nossa ingestão está baixa de iodo, né, que muitos sais já vêm iodados, mas a questão é a conversão, né, às vezes esse iodo não está chegando de forma eficiente na nossa glândula tireoide. Né? Ou não está ali participando dessa conversão, que o organismo faz naturalmente a conversão do T4 em T3 nas células, né, periféricas do nosso corpo. Exatamente. E por isso que essa importância da gente solicitar um exame mais completo. E eu sempre falo, a gente como segue uma linha integrativa, né, a nutrição e a medicina funcional integrativa, é exatamente onde que nós como os profissionais, a gente olha o indivíduo como único, né, então a gente olha ali as queixas, os sinais, os sintomas e uma avaliação mais completa, né, coisa que às vezes a medicina um pouco mais tradicional não tem esse olhar. Exatamente. Então eu sempre falo, se você está indo num profissional onde ele está olhando o seu exame baseado em uma referência de laboratório, você nem precisa ir ao médico, você mesmo olha ali porque o próprio laboratório te entrega um parâmetro, não é mesmo? Não faz sentido ele ir ao médico, ele mesmo pode fazer sua autoavaliação, porque o laboratório entrega. Porque a gente sabe que tudo que é feito basear, por exemplo, uma vitamina D, o que é aquela referência de laboratório? É onde eles pegam um número de população, né, faz a dosagem e tira uma média. Só que essa média está sendo em cima de uma sociedade doente. Hoje, a maioria das pessoas, elas têm uma vitamina D mais baixa pelo fato de trabalhar sempre em ambiente fechado, tomar menos sol, usar mais protetor solar. E isso vai dar uma carência maior de vitamina D. Só que aí, com isso, o laboratório também vai colocar ali uma margem de parâmetro bem diferenciada, porque é em cima de uma sociedade doente. Isso, exatamente. Eles pegam ali, vamos supor, né, uma referência, por exemplo, que eles colocam de 30 a 120, né? Aí eles colocam parâmetros como se fossem bons, acima de 30 já tá bom. Gente, a questão é que abaixo de 30... isso já são níveis, né, que podem gerar osteoporose na pessoa. Então, não é, né? Então, acima de 30, a gente tem aí, olha só o intervalo, de 30 a 120, né? Não é um intervalo, né, tão largo assim, tudo aí dentro desse pacote estaria bom de intervalo.
Não funciona assim. A gente sabe que tem alguns níveis que, além de fazer uma proteção da nossa massa óssea, né, evitar perda de cálcio dos ossos, são níveis que vão também trazer algum benefício em diminuir doenças autoimunes, controlar nossos processos inflamatórios, né, níveis, por exemplo, de vitamina D por volta de 70, são esses níveis aí que a gente está falando, né, são níveis otimizados para a gente promover saúde em nossos pacientes. E como você falou aí, é muito comum, o paciente chega para mim e fala, olha, eu estou usando, por exemplo, um Puran T4 e não estou bem, continuo com sintomas. Então vamos lá. Quais podem ser as causas de você estar permanecendo com sintomas? Bem falado. Então, primeira causa é a dose incorreta. Esse paciente chegou lá, né, no médico, diagnosticaram Hashimoto, iniciou a reposição e sumiu do acompanhamento. Ficou 2, 3 anos sem checar os níveis hormonais. Então, gente, não tem jeito, né? Uma pessoa que, em um certo momento, chegou numa dose ideal e fugiu de um acompanhamento mínimo de 6 meses a 12 meses, né? Não dá para estabelecer que essa dose ainda para você é a ideal. Sim. Então, a dose está incorreta, ela deve ser ajustada regularmente. Um segundo motivo, né? Agora, os motivos posteriores, eu digo que são os vazamentos. No caso de uma absorção deficiente, são aquelas pessoas que têm doenças que diminuem a absorção, né, de nutrientes, ou nesse caso do medicamento, doença celíaca, gastrite atrófica, quem tem síndrome do intestino irritável, que é uma condição muito comum na nossa sociedade, né, é muito relacionada à ansiedade, né? Exatamente. Nós somos aí o país mais ansioso do mundo. E temos também outras questões que são medicamentos que diminuem a absorção. Por exemplo, os antiácidos para o estômago, né? O omeprazol e outros derivados diminuem a absorção da levotiroxina, né? E aí, o que acontece? É aquela pessoa também que tomou medicamento e não ficou em jejum. O ideal mesmo seria 1 hora entre a tomada e a primeira refeição da manhã, né? E o café da manhã. Então, temos essa questão da absorção deficiente, temos situações em que aquela pessoa, aquelas enzimas que você mencionou, que fazem a conversão do T4 em T3, não estão funcionando adequadamente, e isso é muito comum, né, pelas deficiências nutricionais e pela questão inflamatória do organismo. Então, nesse caso, a gente começa a suplementar tudo que vai otimizar essa conversão. Como a gente mencionou, vitamina D, zinco, selênio, ferro. A gente não pode esquecer da tirosina. Isso, e da tirosina, né? com certeza, um aminoácido fundamental nessa conversão. Então, a gente suplementando isso tudo, o paciente ainda continua com sintomas, aí muitas vezes eu realmente, né, gosto de estabelecer uma boa relação médica ali, paciente, umas consultas, né, mais estendidas, que eu consigo ter uma decisão compartilhada com o paciente. Eu falo, olha só, a gente já está numa dose otimizada, né, da levotiroxina, do T4. Às vezes é um caso, né, com deficiência de conversão, para a gente considerar introduzir, né, em doses baixas e graduais um T3, por exemplo. Né, quando ali na fase inicial. Isso é a coisa mais difícil, né? Você achar ali um profissional porque geralmente só se prescreve o T4, né? Isso. E por que não prescrever o T3? Por que alguns profissionais não gostam ou não podem? Explica pra gente por que isso acontece. Porque, de fato, os nossos protocolos, eles indicam o T4, porque o T4, ele tem uma meia-vida longa, né? Ele dá para ser tomado uma vez ao dia, né? Como a gente prescreve, é tomar uma vez ao dia pela manhã em jejum. O T3, ele tem uma meia-vida bem curta, então não fica tão prático, né, se tomar T3 a longo prazo. A gente teria que tomar várias vezes ao longo do dia, né, porque ele não age ali 24 horas. Então tem esse inconveniente, né, de uma adesão menor a longo prazo, e tem uma questão também que a gente tenta priorizar, uma questão natural do corpo. Como o próprio corpo faz essa conversão do T4 em T3, a gente oferta o T4 imaginando que o corpo vai fazer essa conversão nos momentos de maior demanda, nos momentos que ele precisar mais de ativar ali o T3, né? Para aumentar o metabolismo, para aumentar a produção de energia. Porque também pode ocorrer um feedback negativo, porque a partir do momento que você entrega muito T3, ele pode parar de fazer essa conversão, entendendo que se já estou entregando pronto para ele, então eu não preciso. Isso, por isso que as doses, né, como eu estou mencionando assim, os motivos
né, dessa inadequação do uso do T4 e ainda sintomas, a gente entra justamente nessa condição em que a conversão não está legal e mesmo assim nas fases bem iniciais, até ajeitar a casa, né? Exatamente. Até a gente, é muito mais por fácil exemplo, passar ensinar o paciente a comer saudável, ter um estilo de vida saudável. É para ele ter energia, por exemplo, para ter um retorno às atividades físicas, porque às vezes a gente pega o paciente chumbado. Com certeza, muito. Então, assim, eu tô de cama, eu tô com uma ferritina baixíssima, mulher que tá sangrando muito. Que isso é uma das doenças causadas da tireoide, é uma das também irregularidades menstruais, né? Então, assim, quando eu pego, né, que eu vejo, eu vou muito na causa, né? Você também, a gente vê que a gente vai muito na causa, na raiz do problema. Se a raiz do problema for a conversão e nesse processo da otimização dos nutrientes, ver onde está esses escapes, né, um fluxo menstrual excessivo, então até aguardar, né, melhorar essa parte, que às vezes demora um pouquinho, né, aí às vezes é o momento de se considerar o T3, na parte da conversão. Mas também não adianta o paciente ir, a gente faz essa medicação para ele, entra com T4, coloca um pouco de T3 para ele dar um pouco mais de vitalidade, de energia, mas também se ele não vai ter um estilo de vida saudável, melhorar a sua alimentação, excluir ali algo que ele faz ao longo do dia dele que atrapalha toda essa questão, né? Por exemplo, tem um intestino ruim, tem uma desbiose intestinal altíssima, né? Porque também não vai adiantar. Não é mesmo? Isso aí é realmente para ele ter um pouco de ânimo, até para ter uma aderência, né? Eu acho que ter algum resultado inicial de disposição faz toda a diferença. Então eu associo. Não adianta. Isso, né? não adianta. Tá tampando só o Exatamente. Aí eu associo um pouquinho de T3 e essa associação é muito assim, dependente até do peso do paciente, da dose que ele está de T4 e sempre associada a T4 por um curto período de tempo. Então a gente falou então dose incorreta, problema na absorção, problema na conversão. Uma outra questão, muitos me falam, eu continuo com sintomas, eu tô muito triste ainda, eu estou com um desinteresse em fazer minhas atividades que antes eu fazia assim, né, de letra, hoje eu não tô conseguindo fazer. Então, gente, muitas vezes o problema também não vai ser tireoide. Tireoide não é culpada de tudo. Muitas vezes a pessoa tem condições que levam a sintomas semelhantes ao hipotireoidismo. Ela tem, às vezes, uma depressão mesmo, né? Sim. Ela tem uma fibromialgia. Então, são condições que, às vezes, ela alega esses sintomas como se fossem para a tireoide, né? Um distúrbio da tireoide, né? Mas às vezes pode ser outros problemas que, né, meio que são de sintomas semelhantes, ela acaba atribuindo a um hipotireoidismo. E uma outra situação, a gente sabe, né, que essas pessoas, uma outra forma, né, que elas continuam sintomáticas mesmo com T4, é quando a inflamação não está controlada e a autoimunidade também não. Então aí que a gente entra junto nesse trabalho aí, né? Você com as suas dietas anti-inflamatórias. Exatamente, porque a tireoidite de Hashimoto, por exemplo, enquanto ela estiver com o sistema imunológico dela exacerbado, ela vai continuar atacando a sua tireoide, matando ela, né? Sim. E aí é onde o paciente vai sempre ter que ajustar os níveis da levotiroxina ou do Puran, porque a glândula ela está morrendo, então ela vai produzir menos T4, porque na verdade ela não está controlando o seu sistema imunológico. Então seria colocar essa doença em remissão, né? Acalmar o sistema imunológico dela, que quando a gente fala de sistema imunológico a gente está falando de anti-TPO, para o pessoal entender. Por isso que sempre é bom dosar o anti-TPO, porque às vezes eu pego paciente com anti-TPO acima de 1.300, assim como eu tenho paciente que desde o início a gente descobriu uma doença autoimune ali, ela veio mesmo para fazer uma investigação de cansaço, muita queda de cabelo, e aí eu percebi que o anti-TPO dela deu positivo, mas os níveis de TSH e T4 dela e T3 estão bons. E como ela já veio de uma alimentação sempre saudável, uma paciente magra, faz muita atividade física, até hoje ela não precisou iniciar com uma medicação, né, com o Puran e a levotiroxina, porque o sistema imunológico dela está calmo, vamos dizer assim, e ela não precisou ainda entrar com a medicação porque ela está bem, porque os níveis de TSH e T4 e T3 ainda estão ótimos, mas a partir do momento que se ela começar a ter um estilo de vida errado, se alimentar de uma forma completamente
de fast food, de alimentações inflamatórias, aí sim, esse sistema imunológico, que é o anti-TPO, vai para ali, para cima de 1000, e aí ele vai começar a atacar a tireoide dela, e de fato ela vai precisar necessita de um tratamento, de um acompanhamento. Então, isso é prova de que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, uma alimentação correta, ela consegue levar uma vida tranquila, ou ela não precisou ainda iniciar com a medicação, mas tem pessoas que conseguem manter a dosagem e viver livre daqueles sintomas, né? Que a gente percebe, que a gente citou aqui, que elas sofrem demais com isso. Exatamente. Ter um anti-TPO positivo, né, às vezes até vem aí de uma questão genética. Né? Às vezes é um fator que a gente não pode, né, diretamente, né, zerar esse anti-TPO, mas a gente pode realmente, como você mencionou, evitar com que ele, ativado, gere de fato a doença, que é o hipotireoidismo, né? E a partir do momento que ele está positivado, que ele está descompensado, ele não só ataca a sua tireoide, mas ele pode atacar outras partes do corpo, não pode? Como uma artrite reumatoide, ele pode desencadear outras doenças, não é mesmo? Sim, porque a tireoidite de Hashimoto, né, o anti-TPO positivo, está muito associado a diabetes mellitus, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, né, alguma disfunção também das nossas glândulas adrenais, aquelas que produzem cortisol, né, cortisol, né, também importante, para várias questões, né? E anemia perniciosa é muito associado, gente. Eu vejo demais no consultório pacientes com deficiência da vitamina B12 e pode ser anemia perniciosa. É a maior associação com Hashimoto na prática clínica é anemia perniciosa. É uma condição em que o nosso estômago ele não produz um fator chamado fator intrínseco, que vai lá no nosso intestino fazer a absorção da B12. Então, às vezes, né, eu até pergunto, às vezes o paciente nem é vegetariano, uma dieta vegetariana estrita, ele come carne, que são as maiores fontes de B12, né, são de origem animal, são ovos, carnes. Então, ele tem uma dieta variada, né, e mesmo assim B12 baixa. Então, é um momento aí da gente avaliar, até por exame de sangue, dá pra gente, né, diagnosticar anemia perniciosa, né? A gente consegue medir o alto anticorpo dessa anemia perniciosa. E o uso de prazóis também é a longo prazo, né? Sem necessidade também inibe esse fator intrínseco, né? Da captação da B12. Também. Eu tenho um paciente que toma pantoprazol já há 30 anos, uso assim direto e... às vezes ele foi no médico uma vez, porque ele sentia um desconforto gástrico, nunca mais voltou no médico para fazer controle, e ele tem medo de tirar o esomeprazol, por medo de sentir dor, mas faz isso, olha já há quanto tempo. Nossa. E o risco da questão dessa B12, né, desenvolver não só esse tipo de anemia, mas também, às vezes, a pessoa questiona muito por falta de memória, lapso de memória. Nossa, é muito comum. Né, problema muscular também, né, às vezes a pessoa dá contratura muscular, às vezes vai achar que é falta de potássio, uma cãibra, e também é uma deficiência da B12. Exatamente, e olha só que interessante, aí uma deficiência de B12 poderia, né, por essa questão de redução da cognição, redução da memória, redução da energia, potencializar os sintomas do próprio hipotireoidismo. São condições associadas e que uma potencializa os efeitos negativos da outra. Então, se não forem corrigidos, né, de forma simultânea, o paciente vai ter uma péssima qualidade de vida. Exatamente, exatamente. E quando que a cirurgia da tireoide é indicada? Porque muitas pessoas têm essa disfunção e o maior medo delas é de ter que fazer a retirada da tireoide, ou até quando isso é de fato recomendado fazer a retirada, e como que quando isso acontece, ela consegue ter um estilo de vida normal ou muda o tratamento? Como que seria? As cirurgias, elas são indicadas, assim, em casos muito estritos. Vamos supor que a paciente tem um bócio, uma glândula extremamente aumentada de tamanho, se aprofundando ali para além da base do pescoço, ali na região do tronco, mediastino ali superior. Então, às vezes, por este motivo, que possa ter alguma compressão de alguma estrutura ali, pode ter uma indicação cirúrgica, até só pelo tamanho da glândula em si. A gente indica cirurgias em casos de câncer de tireoide, né? Também, dependendo da extensão, a gente retira uma parte, né? Indica, né, a retirada de uma parte
ou a glândula toda. Então, existe a tireoidectomia parcial, que é retirada de como se fosse um lobo da glândula, e a tireoidectomia total, que é retirada da glândula inteira. Isso daí é uma decisão que eu tomo muito com o cirurgião cabeça-pescoço. Tá? Que aí a gente, quando é câncer de tireoide, a gente vê qual vai ser a extensão dessa cirurgia, principalmente o cirurgião mesmo. Às vezes, dentro do processo ali, da mesa cirúrgica, ele já decide se vai tirar parte ou a glândula toda. Então, em casos de cânceres de tireoide e também em algumas situações de hipertireoidismo, em que o tratamento clínico ele não deu resultado. Vamos supor que a pessoa tem um excesso de produção da glândula tireoide, produz muitos hormônios e já tomou aí, né, o nome da comercial de farmácia, o Tapazol. Tapazol usado por 2 anos, se não levou a uma remissão do hipertireoidismo, tá? E esse hipertireoidismo, ele, né, tiver um componente, portanto, refratário, aí a gente geralmente parte para terapêuticas definitivas. Das terapêuticas definitivas, a gente pode ter a iodoterapia, né, que é o famoso queimar a glândula tireoide, ou a cirurgia. A iodoterapia a gente não faz muito quando a pessoa tem algum outro, assim, nódulo de tireoide, porque pode ser que esse nódulo, né, venha evoluir com malignidade no futuro. Então, um hipertireoidismo que tenha nódulo de tireoide, geralmente a gente já considera aí uma indicação cirúrgica depois deste período que não respondeu ao medicamento. Né? A gente dá aí 2 anos de tentativa de medicamento para remitir, né, esse hipertireoidismo da doença de Graves. Se não remitiu, a gente parte para as terapêuticas definitivas e dentre estas a cirurgia pode ser considerada. Entendi. E no caso o hipotireoidismo, eu percebo que uma das doenças causadas pelo hipo é a obesidade. Eu percebo que as mulheres questionam muito um ganho de peso excessivo, principalmente em curto espaço de tempo, né? Priscila, em 6 meses eu engordei 15 quilos, né? E elas questionam muito, né, o que a gente estava falando, a culpada sempre é a tireoide, mas né, às vezes nem sempre. Quando eu faço um recordatório alimentar da pessoa, eu percebo, né, a alimentação bege, o prato bege o tempo todo, deficiências de nutrientes e um consumo de carboidrato excessivo. E isso leva um grau de obesidade, né? E as pessoas hoje, pelo fato de ser muito imediatista, elas recorrem muito às canetinhas emagrecedoras, né? Sim. Hoje a gente tem aí a Ozempic, nós temos a Saxenda e parece que está chegando uma outra nova. Isso, está chegando aí, né, já está liberada, já está aprovada uma substância chamada tirzepatida e o nome comercial dela para terapêutica, né, da obesidade é Zepbound, né, tá para chegar no país, já está sendo usada lá fora. E qual que é a diferença dela para a Ozempic, por exemplo? O Ozempic, ele atua muito num peptídeo intestinal que controla a nossa saciedade. Então, toda vez que a gente faz alguma refeição, a gente libera uma substância lá no intestino chamada GLP-1. Só que o nosso GLP-1 natural, ele tem uma meia-vida muito curta. Rapidinho ele cai na circulação ali, ele já tem os seus níveis reduzidos. Então, o Ozempic, por exemplo, é um GLP-1 que ele dura muito mais tempo, né? A gente toma, então, vindo de fora, ele permanece por mais tempo agindo no organismo, aumentando a saciedade, diminuindo o apetite. A tirzepatida, além de atuar neste peptídeo, ela vai atuar em outro peptídeo, que a gente chama de GIP. Então, ela vai atuar no GLP-1 e no GIP. Então, ela é bem mais potente do que a Por isso, ela é bem mais potente, né? Nos estudos, a média de perda de peso dos pacientes tratados foram aí de 26 quilos, né? Resultados que atualmente a gente só alcança, por exemplo, com cirurgia bariátrica. Sim. Então, você acha que isso talvez vai ser a solução do problema da obesidade brasileira? Com certeza não, porque a obesidade a gente sabe que é uma questão, né, é uma doença crônica, progressiva, recidivante, complexa. Eu sempre pergunto ao meu paciente na entrevista lá inicial, quando eu estou conhecendo o paciente, aqui, qual que é o peso máximo que você já atingiu na vida? Se for mulher, lógico que eu peço para excluir o período da gestação. Sim. E aí, depois pergunta a questão da expectativa, qual que ela, né, ela almeja chegar de peso, que ela acha que é interessante para ela, né?
E aí sempre falo que o organismo, ele sempre vai tender a voltar para o seu peso máximo atingido na vida. Se a pessoa não mudar o estilo de vida, né? Porque enquanto ela Se estiver não mudar, no uso ali da canetinha, ela vai, com a atuação, né, do mecanismo ali da medicação, ela vai parar de comer porque ela vai ficar sem a fome. sim, Mas se ela, tirando a medicação e ela não mudar o estilo de vida, ela vai voltar a comer igual ela comia antes. Então exatamente. acaba que ela vai engordar tudo novamente. E esse efeito sanfona gera uma síndrome metabólica. Né? E essa síndrome metabólica, que é o que eu mais pego no consultório, é o mais difícil de tratar. É aquela mulher que vai lá no consultório que quer emagrecer, e aí a gente mesmo fazendo uma dieta low carb, ou uma cetogênica, ou uma reeducação alimentar, é uma pessoa que perde em 60 dias, ela perde ali 500 gramas, 1 quilo. Aí você vai investigar, ela tem uma síndrome metabólica pelo fato de fazer uma dieta muito restritiva por conta, né, sem saber ali dosar os níveis e as necessidades de carboidrato, de proteína, de lipídio. Faz as dietas da moda, né, dieta da lua, dieta do sol. Nossa, isso daí samba o metabolismo de tal forma que depois fica muito mais desafiador, né, o processo de perda de peso. Exatamente, atrapalha muito. Atrapalha demais. Atrapalha demais. E aí, então, a canetinha também não resolve isso, né? Se a pessoa vai fazer o uso e ela não faz uma reeducação alimentar, ela entender que a partir de agora ela tem que mudar os seus hábitos, não adianta usar a canetinha, porque ela vai retomar isso tudo novamente, né? Porque o paladar vai voltar, a fome vai voltar, se ela não controlar de uma forma correta, né? Exatamente. O uso desses medicamentos é uma oportunidade para que eles consigam até rever os seus hábitos. Exato. Porque, de fato, o efeito no organismo é o quê? Lentificar o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa vai se sentir empazinada. Ela começa a ter uma refeição e ela rapidamente já se sente satisfeita. Então, melhora muito a saciação, né? Que é essa questão que você consegue interromper aquela refeição de forma mais precoce. E melhora também a saciedade, que é o intervalo que a gente consegue ficar sem comer entre uma refeição e outra. A gente alarga este período, sim, né, com estes medicamentos. Além disso, eles têm um certo efeito no sistema nervoso central, né, numa área muito específica ali, conseguindo atuar naquele nosso comer hedônico. Aquele comer em que a gente busca alimentos palatáveis. E quando a gente busca alimentos palatáveis, esses palatáveis geralmente são aqueles alimentos mais calóricos, né? E pobres em nutrientes. Sim. E são aqueles responsáveis, né, os mais perigosos aí, que vão levar a quadros de obesidade. Então, hoje em dia, o tratamento, a gente guia muito com base no padrão alimentar daquele paciente. Em 2021 foi feito um grande estudo e que ele demonstrou que guiar o tratamento medicamentoso de acordo com estes perfis, né, individuais de cada paciente aumenta muitos resultados em relação à perda de peso. Então a gente tem aquele paciente que a gente fala que é o cérebro faminto, que é aquele paciente, o famoso glutão, é aquele que come grandes volumes alimentares. Sim. Então, as canetas emagrecedoras aí neste perfil têm um bom resultado, né, em relação à redução do volume alimentar naquele momento. E também alguns medicamentos com efeito do sistema nervoso central, tá? Também teriam alguns resultados. Ainda é aprovado pela Anvisa e tem algum resultado, né, dependendo da condição econômica do paciente. A sibutramina entra bem nessa questão do cérebro faminto, né, quando a pessoa não tem contraindicações, porque de fato vai causar ali um efeito sacietógeno, né. Depois nós temos aquele paciente que tem o intestino faminto. Intestino faminto é aquela pessoa que acaba de fazer uma refeição e já sente fome de forma mais rápida, já quer fazer a próxima refeição. Então, o intervalo entre as refeições é mais curto. Então, as canetas também são importantes nessa questão do intestino faminto, porque ela aumenta a saciedade. Um outro perfil do paciente é aquele paciente que tem o comer hedônico, que é aquele paciente que desconta na alimentação as suas emoções positivas ou negativas, né? Então, ele come para, teoricamente, amenizar
né, essas emoções. Então, é o famoso ali beliscador, que fica beliscando ao longo do dia. É o caso da paciente, isso, né? É o caso daquela paciente que às vezes passa por alguma contrariedade no trabalho, no final do dia chega em casa, quer comer tudo que tem na geladeira. Ai, hoje eu mereço uma pizza, hoje eu mereço uma taça de vinho. Exatamente. Aí chega à noite em casa, fica comendo assim, de forma desregulada, né? Ali é geralmente alguma questão emocional. E para este comer emocional, foi lançado ano passado, chegou no Brasil, um medicamento chamado Contrave, que é uma associação da bupropiona com naltrexona, que é um medicamento que atua muito bem no comer emocional. Ele realmente, de fato, tem um resultado bem bacana nisso, né? nesse perfil. E temos os pacientes de metabolismo lento, são aqueles pacientes que você comentou anteriormente, que são aqueles que fizeram dietas hipocalóricas por muito tempo. Sim. E reduziram o metabolismo basal, ou seja, eles gastam menos energia em repouso, né? A gente sabe. O metabolismo começa ele aprende a funcionar com aquela escassez calórica que ele está ofertando para ele naquele momento, né? Exatamente. Então, até ele entender que o metabolismo, ela está começando a entregar mais, eu falo com a pessoa, na verdade ela vive como se fosse um celular acabando a bateria, no modo econômico. Então ela está ensinando para o metabolismo dela a viver no modo econômico. Ele entende o seguinte, poxa, tá vindo pouca caloria para mim. Sim. Então eu vou aprender a viver com esse pouco que tá aqui. E quando chegar muito eu vou estocar. Vou estocar na forma de gordura. Então, quando você, não é nem chegar muito, quando você voltar para uma ingestão, né, que você calcula aí muito bem, quando você chegar numa ingestão calórica adequada, para aquele organismo que estava em restrição, aquele organismo ele vai entender aquilo que é adequado como excessivo. Exatamente. E como ele trabalhou com muita restrição, tudo que vai chegar, o metabolismo dele, ele vai tender a estocar e sempre estocando na forma de gordura. Né? Então, nesse perfil aí, a gente tem alguns medicamentos bem específicos também que vão trabalhar otimizando esse metabolismo, porque o metabolismo baixo, ele realmente vai sabotar bem o processo de emagrecimento, ele sabota, porque no próprio processo de emagrecimento que a gente inicia com os nossos pacientes, né, assim que eles perderam ali 10% do peso inicial, por exemplo, que é um percentual muito bom que a gente busca, né, 10%, a gente já consegue aí evitar risco cardíaco, por exemplo, um paciente que perdeu 10% do seu peso inicial. É um resultado bem bacana e já consegue tratar a gordura no fígado. Então, quando a gente consegue chegar em níveis bons, né, de perda de peso, esse paciente começa já naturalmente a reduzir o seu metabolismo basal. O corpo já começa a fazer, né, entrar com mecanismos de autossabotagem. Exatamente. Então, esse que já vem com o metabolismo basal baixo, aí que é mais desafiador ainda. Exatamente. E esse acúmulo de gordura, né, que o metabolismo faz, porque ele entende assim, uma hora pode continuar, vai faltar, então eu tenho guardado ali uma quantidade de energia que eu posso precisar em algum momento, né? Exatamente. E geralmente esse acúmulo de gordura, ele vem mais na região abdominal. A mulher, quando ela vai entrando na menopausa, ela vai tomando aquele formato de pacote, né? Ela vai ficando mais quadrada, os membros finos e a região abdominal mais pacotada, né, porque a região da acúmulo de gordura visceral, causando aí também uma esteatose hepática. E também eu queria, a gente não pode deixar de falar do lipedema, que acaba sendo também um acúmulo de gordura, não é mesmo? Só que em outra região. Explica pra gente o que seria de fato lipedema, porque algumas mulheres vão pro meu consultório, ela tem ali um acúmulo de gordura nas pernas, nas coxas, né, e elas não conseguem identificar de fato, isso eu tô com a perna grossa, de fato, porque eu estou acima do peso, ou isso de fato é um lipedema? Como que a gente consegue diferenciar, ter esse diagnóstico? O diagnóstico dele é bem clínico mesmo, é bem na avaliação mesmo, de exame físico, e a palavra-chave é isso daí, é a desproporção. E síndrome das pernas grossas, né? Algumas pessoas conhecem dessa forma. Desproporção porque a pessoa, né, geralmente a mulher, ela vai ter do tronco para cima um corpo mais afinado, às vezes uma cintura bem marcada, né? E um acúmulo simétrico, né, nas pernas de gordura, um tipo de gordura dolorosa, né, porque ela é toda envolta por traves de fibrose,
uma gordura diferente da gordura da obesidade em si, tá? É uma condição em que a Secretaria de Saúde já estabeleceu isso, são dados que com certeza não estão ainda, né, demonstrando a realidade, mas o que está estipulado é que 12,3% das mulheres brasileiras, né, têm lipedema, mas com certeza são dados subestimados, e essa gordura dolorosa, ela vai gerar vários impactos, né? Porque a questão da dor, ela já limita a atividade física, né? É uma questão também em que no exame físico a gente vê aquela pele no aspecto de casca de laranja, em função dessa fibrose que eu mencionei anteriormente. A gente vê muito um coxim gorduroso, né? A gente palpa um depósito de gordura acima dos joelhos, Sim. né? E na região maleular, na região ali do tornozelo, acima dos pés ali, naquela transição, é como se fosse uma bota ali, a gente consegue ver um excesso de gordura, né? Entendi. Na parte ali do maléolo, tanto, né, interno quanto externo. Então a gente vê isso e geralmente um tipo de gordura que poupa os pés, né? Aquela pessoa que é obesa mesmo, ela geralmente tem mais gordura visceral, que é a gordura do abdômen, e também não poupa os pés. No lipedema, não. No lipedema é prioritário, né, um acúmulo de gordura mais proeminente nos membros inferiores, poupando os pés. A pessoa ela vai ter limitação da atividade física, é recomendado exercícios aeróbicos mais de baixo impacto, porque de alto impacto pode piorar, porque tem muita associação com doença vascular. Uma dieta anti-inflamatória, isso, que é o fundamental, né, aí, porque o processo do acúmulo dessa gordura, ela é inflamatória, né, Total. Então é um paciente completamente inflamado, né. Total. Tem que realmente ter uma dieta bem anti-inflamatória, um segmento bem específico também, quando associado à obesidade, o tratamento da obesidade deve ser instituído, né, e questão de manejo de estresse, práticas assim de relaxamento, yoga, meditação. Muitos casos a gente indica meias de compressão também, que podem amenizar, ajuda. Porque os sistemas vasculares de vasos sanguíneos, o sistema linfático, né, de drenagem da linfa, estão bem comprometidos muitas vezes também nos casos de lipedema. Por isso que além realmente do aumento de circunferência do membro inferior em relação ao depósito de gordura, ali também pode ter um excesso de líquido intersticial, que é a água, né? Sim. Então pode piorar realmente. Tem algumas medidas, drenagens linfáticas, dependendo de quem faz, também podem auxiliar aí, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. É uma condição também muito associada por limitação da dor. Às vezes as pessoas não conseguem fazer uma atividade física de forma satisfatória e no decorrer da evolução da doença podem perder massa muscular. Até assim, às vezes os membros vão estar aumentados de tamanho. A gente fala que é um obeso sarcopênico. Exatamente, que é o pior perfil de uma obesidade, que é o obeso com baixa massa muscular. Porque a gente sabe que quanto mais for baixa essa massa muscular, menor o metabolismo basal, sim, então maior tendência dele manter este estado ou piorar. Né? E outra questão também é que são pessoas que têm maior tendência a ter lesões de articulações. Qualquer batidinha a pessoa tem, ela forma hematomas, né? Que são aquelas manchinhas roxas na pele. Sim. E aí, no caso, uma atividade física para essa pessoa estar iniciando, talvez uma atividade física de baixo impacto, talvez uma natação, uma hidroginástica. Isso, né? Porque ali na realmente água seria muito interessante essas modalidades. Isso. E isso é um fator genético ou é um fator de estilo de vida errado? Tem muito fator genético. Né, muito fator genético e hormonal. No entanto, que os gatilhos, né, de exacerbação em que o lipedema ele vai se mostrar mesmo, são geralmente períodos de transição hormonal na vida da mulher. Tipo na menopausa, por exemplo? Ou exatamente, na menopausa, na época da primeira menstruação, né, na gravidez. Então, assim, é muito nítido isso na prática clínica. A gente, né, quando você começou, né, com esse aspecto? Geralmente ali na adolescência, primeira menstruação, na gravidez ou no pós, né, gestação imediato.
e no período da perimenopausa. Então, são momentos de oscilações hormonais. E é totalmente dependente de um hormônio, né, chamado estradiol, que alimenta esse tipo de célula, atuando num receptor específico, que vai fazendo com que essa célula gordurosa fique hipertrofiada. E ela vai ficando hipertrofiada, é como se fossem uns bambolezinhos assim, os de fibrose, né, que vão circundar essas células. Por isso que na pele vai dar esses aspectos de varizinhos, de casca de laranja, sim, e por isso que é um perfil mais doloroso de gordura. A mulher sofre muito na menopausa, sofre muito. Essa é a verdade. E nessa fase, a mulher sofre não só a questão dos sintomas, mas também a característica física também, né? Sim. Eu percebo o questionamento delas dos rubores, né? Da falta de libido, principalmente, esse ganho de peso, esse empacotamento, né? O corpo muda o formato, ressecamento vaginal, ressecamento da pele em si, a alteração do humor também, né? Questionamento delas, ou elas não ficam mal-humoradas, elas ficam raivosas, né? Até a questão do humor também altera. E dá para passar por essa fase de uma forma mais tranquila. A questão da reposição hormonal é válida nessa fase? O que você tem como dessa prática clínica, nessa linha mais integrativa, e também para a mulher ter um pouco mais de, passar por essa fase de uma forma mais tranquila, não sofrer esse impacto também físico da questão da estética, de cabelo, às vezes o ganho da pele mais enrugada, a questão do libido também, que atrapalha muito na questão até do próprio relacionamento. Sim. Né? O que a gente, como mulher, a gente pode passar por essa fase de uma forma mais tranquila? Olha, assim, como você mencionou, bem nessa pegada integrativa, eu falo que a gente tem que se preparar para a menopausa. Não esperar ela chegar para depois você mudar. Deve se preparar, né? Desde que a gente assim se entenda por gente, né? Uhum. É como se fosse desde a vida intrauterina, desde os hábitos da mãe, porque os hábitos da mãe pode gerar, né, questões ao nosso nascimento, que a gente já nasce com algumas predisposições de acordo com os hábitos, né, alimentares e o estilo de vida dela, e ao longo da vida toda a gente já deve, né, ter um estilo de vida saudável para que tenhamos menos processo inflamatório no nosso organismo, né, e menos fatores que possam agravar lá na frente. E a gente sabe que a menopausa é um diagnóstico retrógrado, é aquela paciente que ficou 1 ano sem menstruar. Aí, de fato ela é considerada aquilo que ela é a menopausa. Mas, tendo essa abordagem, essa visão mais integral dos pacientes, gente, assim, no mínimo ali, 10 anos antes desse período, que de fato a paciente é mais comum entrar na menopausa, por volta dos 48 a 51 anos de idade. Então, 10 anos antes disso, né? Então, vamos dizer assim, a partir dos 35 anos, eu já fico atenta. Né, são aqueles pequenos sinais, pacientes, são né? os pequenos sinais. A partir dos 35 anos, o paciente, né, às vezes nem está em uso de contraceptivo, mas já me relata irritabilidade, uma insônia que não tinha antes, né? Gente, pode ser alteração hormonal, não necessariamente são alterações psicológicas. A gente sabe que o primeiro hormônio, né, que já ocorre uma queda inicial dele, é a progesterona, que é um hormônio, que é aquele hormônio que nos deixa zen, tranquilas, né? Que há um hormônio que, após transformação no nosso organismo, ela atua em receptores no nosso neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor da tranquilidade, né? Que nos deixa mais tranquilas, menos ansiosas, que promove um sono mais restaurador. Então, eu já avalio isso, né, nas minhas pacientes a partir dos 35 anos de idade. De acordo com as queixas clínicas, né, óbvio. Sim. E aí a gente avalia, porque essa queda parcial da progesterona, ela pode gerar uma predominância estrogênica. Não é porque o estradiol está elevado demais, é porque a progesterona, ela está em níveis muito reduzidos para contrabalancear os efeitos do estradiol, né? Por isso que muitas vezes as mulheres, às vezes, gestantes, depois dos 35 anos, a gente percebe aí na prática, elas tomando progesterona, né, para segurar ali o feto. Porque são mulheres em que o corpo lúteo já produz menos progesterona.
Então faz todo um sentido. Então é melhor a gente atuar precocemente para que ela passe por esse momento sem ter que sentir aquela queda abrupta, né, dos hormônios, por exemplo, no caso do estradiol, gerando fogachos, né, rubores faciais, ali já na perimenopausa, ali por volta dos 48, 45 anos, entendeu? Então tem como a gente fazer um processo de já restaurar estes hormônios em níveis adequados lá atrás. Entendi. Então hoje, por exemplo, eu com meus 41 anos, provavelmente meus níveis também já não devem estar nos níveis ideais. Então, hoje eu já posso começar a fazer um acompanhamento para verificar esses níveis, né? Lógico, além da alimentação saudável, de eu ter um estilo de vida saudável, mas eu já posso começar a ter um olhar para isso, para quando, por exemplo, a minha mãe entrou na menopausa com 50 anos. Né? Então, tenho pacientes. Que bom, isso é muito bom, porque a gente sabe que a idade que a mãe entrou na menopausa. É mais ou menos, a gente acompanha, né? Um pouquinho, né? Exatamente. Tem uma relação bem genética. Sim. Então, eu hoje, com 10 anos antes, eu já posso ter esse olhar. Exatamente. E já posso, de fato, começar um leve tratamento para amenizar isso, se caso o meu exame já parecer ali uma progesterona um pouco mais baixo, um estradiol mais alto, então eu já devo começar esse tipo de tratamento. Exatamente. Às vezes eu nem me apego tanto nem aos níveis, assim, pelos sintomas a gente já consegue estimar, né, esse desbalanço. Porque, assim, a pessoa que não está usando contraceptivo, né, gente, que não adianta eu medir hormônio em quem está usando anticoncepcional. Exatamente. Não adianta, porque o seu eixo vai estar todo inibido. Então, eu nem peço. Usando o contraceptivo, né, hormonal, a gente vai estar... É difícil chegar a um parâmetro não vai ali, ter né? como, porque você vai estar com o eixo inibido. Então, uma pessoa que não esteja em uso de hormônio, a gente consegue sim estimar. Então, por exemplo, no meu caso, eu uso o Dilmirena. Então, no meu caso, eu também não vou conseguir, então, verificar esses níveis. Isso, o Dilmirena, ele libera um hormônio chamado levonorgestrel, que é um hormônio que vai, sim, inibir o seu eixo sexual ali, né? Então, os hormônios lá da sua hipófise, que fazem a sinalização para os seus ovários funcionarem, né, eles já podem estar um pouco inibidos, sim, apesar do que o DIL tem até mais um efeito local, mas tem também um certo grau de inibição do eixo, pode sim mascarar. Esse levonorgestrel liberado pelo Mirena, ele é como se fosse uma progesterona, mas só ele é uma progesterona sintética, né? Vamos dizer assim, ele é um progestágeno. Então, acaba que ele tem alguns efeitos, não vão ter todos esses efeitos meio que calmantes da progesterona natural, tá? Que existe em farmácias, gente. Esses bioidênticos, isomoleculares, existem em farmácia. Progesterona natural, a gente encontra na farmácia, por exemplo, com o nome de Utrogestan, né? Entendi. Então, assim, existem como fazer, sim, uma reposição isomolecular, bioidêntica, não só manipulada, mas sim com hormônios que tem nas farmácias. Farmácia também. Tá? Então, assim, em uso do DIU, por exemplo, aí a gente avalia muito como está a sua questão de humor, que a gente pode complementar com algum, né, hormônio, com a própria progesterona natural, se for o caso, né? Mas é muito bem individualizado. Eu gosto muito também de avaliar como está o padrão do sono. A gente sabe que depois dos 45 anos, a gente produz 20% daquela melatonina, que é o hormônio de sono, que a gente produzia quando a gente tinha 20 e poucos anos de idade. Sim. E a melatonina, ela consegue, a gente já tem vários estudos agora recentes mostrando que ela consegue preservar bem os nossos folículos. É como se ela conseguisse postergar a data de instalação da nossa menopausa. Então, ela poupa bem ali, não tem só esse efeito, gente, no sono, entendeu? Inclusive, um outro local de grande produção de melatonina, né, além da pineal, né, no nosso sistema nervoso central na cabeça, são os ovários. Entendi. Então, preservar e a indução da melatonina, ela vem muito também regulada, porque você precisa estimular ela, né? Estimular, porque exatamente. O que a gente fala da rotina do sono, né? As pessoas hoje cada vez mais dormindo com a televisão ligada, uma luz acesa, o estímulo ali do celular, né? Dos eletrônicos também atrapalha muito na questão da indução, de induzir o sono e para a produção da melatonina.
né? Então, quanto mais você ter uma rotina de sono, um horário para deitar, o horário para acordar e você estimular esse sono, você também está trabalhando a questão da melatonina. Com certeza, né? De preferência, dormir até as 10 horas da noite, né? A gente sabe que esse sono aí, por volta de meia-noite, nosso cortisol, ele vai alcançar os seus níveis mais baixos no sangue. Isso é muito importante, né? Para que depois ele consiga fazer o pico lá pela manhã, por volta de 8 horas. Nesse pico, ele dá até energia para o nosso corpo, para as atividades do dia a dia. A gente sabe que esse sono restaurador em fases mais profundas, ele é responsável por nossa liberação de hormônios como o GH, né? Que é o hormônio do crescimento. E é um hormônio que a gente sabe que tem um certo efeito lipolítico, queima de gordura, né? Então ele é a favor de qualquer processo de emagrecimento, né, ou manutenção da massa muscular. Exatamente. E também um sono restaurador, ele faz com que a produção, por exemplo, da testosterona também seja otimizada. Exatamente. Na parte da manhã ali. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, nunca fazer a última refeição muito tarde, o fato de você comer mais cedo e esperar aí pelo menos 2 horas para dormir, também isso influencia muito, não só nos níveis de cortisol, nessa parte hormonal, mas também na qualidade do sono, né? As pessoas não conseguem perceber isso porque às vezes faz uma alimentação muito pesada, vai dormir, tem um sono muito conturbado pelo fato de estar dormindo com a barriga muito cheia, né? Então o certo é sempre, eu sempre falo, você fazer a última refeição assim que escurece. Começou a escurecer, faz essa última refeição para dar tempo de você fazer a digestão dessa comida e também conseguir ir para a cama mais cedo, dormir mais cedo. Tem pessoas que comem 10, 11 horas da noite, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, acorda 5 horas da manhã, não dorme bem à noite, pelo fato aí também de estar entrando nessa fase da menopausa, e aí é tudo muito conturbado. Isso para o metabolismo é péssimo, né? De você gerar síndrome metabólica, atrapalha na questão do emagrecimento, acaba que é um conjunto, né? A pessoa, quando ela não tem uma disciplina, uma rotina, é uma cadeia, né? Vai desencadeando aí um processo em relação a tudo, né? Isso. Então, a alimentação, você comer, ter um horário para comer, um horário para dormir, isso influencia no emagrecimento, na função hormonal, na qualidade de vida, no sono, acaba que descompensa tudo. Exatamente, essa cronobiologia, ela é fundamental, ela é a base, até porque o nosso metabolismo e a nossa produção hormonal depende disso daí, isso, né? Tudo que você comentou. Até porque ingestões, né, alimentares imediatamente antes de deitar à noite também prejudica a produção de melatonina. Sim. Não só a questão de exposição à luz, né? A gente sabe que alguns aminoácidos ali, derivados da proteína, podem competir com o receptor da melatonina e prejudicar a questão do sono. Exatamente. A questão como a gente está falando muito de menopausa, eu queria entrar num assunto também que é muito questionado pelas mulheres, a questão da libido. Eu sei que são vários fatores. A questão do parceiro, a questão no dia a dia ali também interfere. Por exemplo, principalmente mulheres que trabalham, isso já aconteceu comigo, de trabalhar o dia inteiro com o parceiro. O parceiro ali... Nossa, acontece muito lá no consultório. Exatamente. Trabalhou o dia inteiro com o parceiro. Houve um estresse, um desgaste ali de questão do ambiente de trabalho. Chega à noite, o parceiro vai procurar a mulher, ela assim, não quer nem ver a cara dele, porque ele já irritou ela ao longo do dia. E a mulher, ela tem que ser igual um fogo a lenha, né? Sim. Tem que ir colocando lenha ali ao longo do dia, para a noite o fogo tá aceso. Exatamente. Então, assim, a questão da libido, ela tem essa parte emocional da cabeça da mulher. Sim. Tem a questão do parceiro ali também, que influencia muito, né? Então, às vezes a mulher questiona a falta de libido, às vezes não é nem só uma questão hormonal. Ela precisa rever essa questão do parceiro. O homem, ele precisa apenas de um pequeno estímulo ali para ele ficar pronto. A mulher, não, ela precisa ali de um carinho, ela precisa daquela parte toda emocional ali para poder
está fazendo aquele estímulo com ela. Mas também a gente não pode ignorar essa parte hormonal também, que principalmente nessa fase da menopausa, a mulher vai perdendo esse estímulo. É diferente de uma adolescente, né, de uma mulher nova, com seus 20 e poucos anos, que está ali no auge do tesão, e diferente de uma mulher acima dos 40, 50 anos, que é bem diferente. E também pelo fato dessa questão hormonal, atrapalha também a questão da lubrificação, né, que a mulher vai ficando mais ressecada, gerando dores no ato, né, da relação sexual, e acaba que ela vai perdendo também o interesse por conta disso. Então, eu imagino que existe a parte medicamentosa que ajuda muito nessa questão da libido, junto com uma terapia ou junto ali com o dia a dia, ela aprender a lidar com isso, mas tem algo a mais para o paciente, essa mulher, trabalhar essa questão e ela melhorar a vida dela, o casamento dela e no geral? Então, tem sim, como você comentou, né, só dando uma geral nessa parte que você comentou, é interessante que às vezes o homem, em relação à busca de uma relação, ele estressado, ele até busca uma relação sexual. Agora a mulher não funciona, né, sob estresse, né, depois de um dia realmente multitarefado. Então até essa questão desse drive é diferente no homem para a mulher, né. A mulher é bem mais complexa em relação à questão sexual, né. O homem basta ter um órgão funcionante, né? A mulher são vários aspectos, né? E os psicológicos contam muito, sim. E dentre esses psicológicos da transição menopausal, é interessante a gente falou muito aí questão de alteração da composição corporal, então muitas já vão estar lidando aí com uma baixa autoestima. Então, se ela não se sentir bem com ela mesma, isso né, influencia na muito, frente do espelho, isso influencia demais. Se ela está acima do peso, ela olha ali, ela não... Pro companheiro, ela tá ótima. E para eles realmente não vai fazer diferença nenhuma, mas a mulher se sentindo, isso já tem um certo fator de inibição. Então eu converso muito. Ela não se sente gostosa, não se sensual, sente atraente. E é uma cobrança dela, né? Muitas vezes. Tá na cabeça dela, Às vezes nem na cabeça do parceiro. Porque na verdade ela mudou realmente, né? Não tem como. Ela mudou a composição corporal do que ela tinha antes, né? Então ela se sente às vezes prejudicada por isso, do aspecto emocional. Então eu converso muito, explico muito essa parte, né? Esse caso que você comentou, que trabalham juntos, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes são empresários, né? Trabalham com construção, né? Civil também, então ficam juntos, é um ambiente bem estressante. E aí a paciente me confidenciou que fazia até musculação com o companheiro. Até a musculação ela ia, aí depois ela começou a fazer yoga para tentar manejar o estresse, ele quis ir também. Então, assim, foi acompanhando muito, né? E aí acaba que tem um filho aí por volta de uns 19 anos, e aí ele fica conversando com o filho assuntos meio que, né, como se fosse aí de assuntos de adolescente, com comportamentos um pouco mais juvenis, então acaba perdendo interesse nesse sentido, né? De admiração também pode acontecer. Na rotina ali, aquela falta, a mulher sente falta de um elogio. Exatamente. E às vezes na rotina do casamento de 10 anos, 15 anos ali, vai perdendo muito isso. Vai perdendo. E aí acaba que o parceiro vai mais criticando, não no fato de querer diminuir a parceira, mas pelo fato do dia a dia. Olha só, você deixou a roupa suja aqui, você guardou a toalha. E aquele estresse e falta de um pouco de um elogio. Nossa, você está linda hoje, você está sensual, você, né? Isso, é aquela questão, a relação sexual lá da noite, para a mulher, ela começa desde a parte que acordou, né? da manhã. É como ela é tratada pelo parceiro ao longo do dia. Então, eu foco muito nisso, né? Nesse caso específico dessa minha paciente, eu falei, olha, pera lá. Então, todas as atividades que vocês fazem, profissionais, ou de lazer, ou de saúde, atividade física, vocês fazem juntos? Eu falei, vamos ver então, teria alguma, né, que você poderia fazer, que ele, né, olha, ele tem um probleminha no joelho, eu acho que se eu fizer beach tênis, ele não vai me acompanhar. Eu falei, então tá, prescrição beach tênis. Exatamente.
Aí começou a fazer, tá amando, tem um momento, né, que ela consegue estar ali com as amigas, que eu acho isso muito terapêutico, que é um momento que você tá com pessoas ali, que você pode compartilhar, né, pessoas mais íntimas, ter um certo momento terapêutico mesmo, né, Sim. A questão social, né, eu acho muito importante, né, ter esses amigos, assim, às vezes de forma separada, assim, ter estes momentos, até para sentir falta, né, do outro, para chegar em casa com saudade. Isso para mulher faz muita diferença. Muita diferença. Então tem esses aspectos todos. Do ponto de vista também da questão hormonal, eu tento ajeitar essa questão de suplementação de nutrientes, né, para que essa produção seja satisfatória. Eu vejo se tem alguma desregulação, como eu falei anteriormente, do perfil da progesterona, questão do sono, tentar regular o sono também, porque a gente se cobra muito, geralmente é trabalho, é cuidar dos filhos, né, também do marido. Muitas acabam caindo numa situação que eu acho muito prejudicial também, meio que cuidar do marido como se fosse mais um filho. Mais um filho. Isso daí é uma castração para a mulher. Nossa, demais. E eu vejo isso de uma forma muito frequente. E quando eu vejo muito por esse lado, também eu tento abordar um pouco isso, indico para o serviço de psicologia, né? Porque isso não tem como, né? Realmente é bem prejudicial. Porque o marido, ele sai da casa da mãe, Sim. mas com a visão de que ele vai ter mais uma mãe, ele não quer perder esse cuidado. Então, ele projeta na mulher a mãe dele, o cuidado que a mãe tem, e ele fica ali se portando no papel de filho. Exatamente. Né? E a mulher tendo que carregar esse marido, esse filho, né? Esse marido no papel de filho. E ela, na verdade, ela busca um homem que tem uma postura. Eu acho que isso também perde muito tesão da mulher. Tem uma postura, uma individualidade. Exatamente. Né? O homem toma aquela postura gostos diferentes, hobbies diferentes. Exatamente. Eu vejo muito isso, questionamento das minhas amigas, de um chuveiro queimar, o marido não tomar postura nenhuma para poder tomar iniciativa, nem de arrumar e nem de chamar uma pessoa para arrumar, ela que tem que tomar essa iniciativa. Então ela começa a ver ali o marido como um visitante da casa, né, para falar, não poder falar que é outro nome, que elas questionam, porque ele não toma iniciativa, então ela começa a não ver esse homem como um homem, tipo assim, nossa, que homem. Exatamente. Né? Não, eu falo assim, cara, que plasta que tá aqui, não sei se eu posso falar isso. Depois aí vocês colocam pi. Que cara é esse que não tá tomando essa iniciativa de, né? Então ela perde essa visão daquele, porque o casamento também é muito da admiração, né? Exatamente, porque você nós admirar assim, o seu parceiro. Nós mulheres valorizamos muito a segurança. Então vamos supor, né? O chuveiro, né, tá com problema. Mesmo que ele não vá consertar, ele tomar essa providência nos conforta em relação a, né, aquela sensação de segurança do ambiente, né? Isso daí é pré-histórico, né? Tá nos nossos genes isso, essa necessidade de nos sentirmos seguras em casa, essa proteção. E a da natureza feminina, a questão do cuidado. Entendeu? Então, assim, o cuidado e essa questão da proteção. Então, a gente deve, né, definir isso, medir isso, para que este cuidado não vire aquele cuidado que a gente esteja ofertando, né, a um filho, por exemplo. Então, que isso seja complementar, né, essas necessidades, elas devem ser complementares. E aí, no caso, né, do parceiro, ele tem que saber da posição dele, né? Exatamente. Da posição de marido, de realmente, de tentar fazer medidas que tentam manter, né, essa expressão de admiração, como você comentou. Exatamente. Em relação ao perfil hormonal, então, eu avalio se já está tendo alguma alteração. Qual o hormônio que mais está ligado a essa questão da libido? Eu faço uso de uma testosterona intravaginal, né, que é uma testosterona um pouquinho numa dosagem ideal ali para fazer essa reposição, e eu percebo que quando eu faço uso dessa reposição, eu percebo que eu fico muito mais disposta. Eu sempre falo que testosterona é vida. A questão da libido também, sim, é muito diferente. É só a testosterona que a gente deve ali olhar, ou deve ter algum outro hormônio também que deve ser uso em conjunto com a testosterona?
para melhorar um pouquinho dessa questão, não só de energia, mas questão da libido também da mulher? É interessante que sim, o principal relacionado à libido feminina é inicialmente até mesmo os estrogênios, o estradiol. Sim. Tá? Então, vamos supor, a paciente está bem naquela perimenopausa, quase entrando em menopausa. Eu primeiro ajeito a casa, regulo ali a reposição de progesterona, depois do estradiol. Se mesmo depois do estradiol, aquela mulher já estrogenizada, ela tiver alguma queixa clínica nessa esfera sexual, que a gente chama, né, está nos protocolos, que se chama síndrome do desejo sexual hipoativo. Tá? É uma condição já cadastrada, né, no CID. Então, nessa condição, a gente nem precisa medir a testosterona da mulher no exame de sangue. A gente nem mede. Sim. A mulher se encaixando nessa síndrome, que é uma síndrome em que ela realmente ela não tem ali a questão de uma responsividade sexual adequada depois do estímulo. Porque, gente, assim, eu falo para meus pacientes, ó, até 2 anos de relacionamento morando juntos, a gente tem ali um desejo sexual espontâneo, que é aquele que você já sente a atração e a vontade da relação até longe do parceiro. Sim. Tá? Esse desejo sexual espontâneo, ele dura em média 2 anos. Depois de 2 anos, a gente perde mesmo. Né? Então eu gosto de deixar claro, porque às vezes elas veem filmes, veem novelas, às vezes as amigas comentam, coisas que fogem um pouco da realidade. Nossa, mas o filme é aquele amor, os casais chegam em casa naquele fogo. Eu falei, isso é filme, tá? Depois de 2 anos, esse desejo sexual espontâneo, ele cessa. E aí, a gente entra com a testosterona quando o desejo sexual reativo, ele está comprometido. É quando já começaram ali as carícias preliminares e ela não está respondendo, não está ficando lubrificada, né? O desejo não está vindo. Então, essa é uma condição que tem uma indicação precisa aí nos protocolos. Isso muito no ato da mulher sentir o prazer, mas o prazer que eu falo do gozo mesmo. Do gozo, a mulher que não goza, ela não sente, que isso é uma disfunção hormonal? É uma disfunção, isso daí entra essa situação, ela entra na síndrome do desejo sexual hipoativo. Tá? Entendi. A mulher que não tem orgasmo, nunca chega no orgasmo. A anorgasmia é uma condição de uma indicação de reposição de testosterona. Então, a testosterona ela pode ser reposta por via vaginal, né? Ela pode ser reposta por via transdérmica, tá? Eu indico muito passar atrás dos joelhos. Do joelho? Não é legal passar nos braços, porque nos braços a gente tem uma drenagem linfática, né, que vai para a mama aqui diretamente. Então a região boa é atrás dos joelhos. E um outro hormônio, tá, que já aprovado, com um efeito muito bom, é o DEA, chamado prasterona via vaginal. Também tem um efeito muito importante, não só na libido, na lubrificação e manutenção do turgor dessa região. Tá? Evita atrofia genital, evita, por exemplo, infecções urinárias de repetição, tá? E evita aqueles escapes de urina que muitas vão tendo ao longo do dia. Sim. Né? Pega Esse um peso. é aquele mesmo que a gente dosa. É o mesmo que a gente dosa. Então, se ele estiver em níveis baixos, Nem precisa medir os níveis. Não? Não precisa. Entrando na síndrome do desejo sexual hipoativo, a gente pode considerá-lo via vaginal. Ele é só vaginal, tá? Só via vaginal, que ele vai ter um resultado como se ele fosse um ácido hialurônico, né? Um bioestimulador para essa região, para evitar, né, atrofia. Não é muito comum infecções urinárias em mulheres lá na frente, 70, 80 anos, muitas até internas com infecções urinárias de repetição, muitas têm escapes de urina, né? Mulheres novas têm escapes de urina ali por uma fragilidade do assoalho pélvico. O DEA, ele está extremamente indicado, inclusive aprovado pela Febrasgo, né? Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Isso é pouco falado, né? A prasterona. E aí, o que a gente fala a mulher às vezes sofre, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de buscar um profissional mesmo que tenha essa linha, né? Porque até uns anos atrás a reposição hormonal foi muito
foi muito criticada, né? Só que a gente precisa entender que é importante, assim como os níveis altos são perigosos, mas assim como os níveis baixos também têm seus efeitos, né? Sim, Então, desde que você busque aí um acompanhamento médico, que de preferência tenha essa visão integrativa, né? Esse olhar único para o paciente, um olhar individual, e você trabalhar ali. Então, nós vimos aqui, olha só quantas coisas a gente abordou. A questão da testosterona, da progesterona, do estradiol, do DEA, que a mulher pode estar fazendo e voltar a ser mulher de verdade, sim, né? Isso é sim. muito importante, Com bacana. certeza. A gente iniciou aqui com obesidade tireoide. Se deixar, a gente fica o dia todo. É verdade, e tem muito assunto para a gente falar aqui, né? A gente que tem a prática clínica Com ali, a gente certeza. observa aí os questionamentos e a gente vai tentar sempre estar buscando, trazendo, na verdade, esses questionamentos para cá, para que as pessoas tenham acesso e perceber que a questão da nutrição ela é muito importante. Tudo que nós conversamos aqui, a gente chega a uma conclusão de que não adianta medicar, não adianta tratar se você não tem um estilo de vida saudável. O que é estilo de vida saudável? É comer bem, né? Sim, você pode aos finais de semana, às vezes sair um pouquinho fora, ter uma refeição livre, às vezes tomar ali a sua cervejinha, tomar um vinho, comer um sanduíche, não tem problema, desde que isso não faça parte da sua rotina, né? Então eu falo sempre, tenta manter ali uma regra do 80-20, pelo menos, né? 80% saudável, 20% você sai um pouquinho fora, né? Então, final de semana, comer um pouquinho ali fora da sua rotina. Na segunda-feira já volta novamente para sua alimentação saudável, praticar sempre uma atividade física. Então, não adianta a gente querer ter resultados positivos e viver livre de sintomas, sendo que a sua vida é uma bagunça. Eu sempre falo, quer colocar aqui o chão é bonito, tem um piso de mármore maravilhoso. Não adianta eu querer colocar um tapete bonito ali em cima, sendo que o chão está muito sujo, né? Então, primeiro eu tenho que limpar a casa, limpar o terreno, Exatamente. para aí sim você começar a ter a ver resultado, né? Porque só medicar você só está mascarando ali um problema. E o segredo é vá na raiz do problema, porque de lá você vai ter a solução. Eu sempre falo, o paciente, eu vou sentir melhora nisso, eu vou melhorar nisso. Eu falo assim, a partir do momento que você começar a limpar a casa, limpar o terreno, ali quase que 50% dos sintomas que você sente hoje, você já não vai sentir mais. Só pelo fato de você estar arrumando a casa. Depois, o que ficar de sintomas, né, eu falo isso com as pacientes da tireoide, o que ficar, aí sim eu vou conduzir. Porque o meu tratamento, eu sigo 4 protocolos. O primeiro é limpar a casa e desinflamar o paciente. Aí, a partir daí, elas me perguntam, mas como que vai ser o segundo e o terceiro protocolo? Vai depender de como você vai voltar, de como o seu metabolismo vai responder e de quanto você vai ser responsiva ao tratamento e de disciplinada você vai ser. Porque a gente percebe muitos pacientes que querem ser tratadas, mas não querem fazer por onde. Também não vai adiantar, né? Porque é Exatamente. muito fácil você ali recorrer a uma canetinha do emagrecimento, é muito mais fácil você ali prescrever um BUP, por exemplo, porque aí você vai estar ali, mas e a causa do problema? O que está te causando aquilo ali? Né? A sua fome, o que está gerando a sua obesidade? Você não está tratando o problema. Então, é que as pessoas tenham mais consciência de buscar, sim, profissionais que de fato tenham uma visão, modéstia à parte somos nós, que temos esse olhar mais único, mais integrativo, né, de olhar, sim, um paciente como único, e a gente vê, além dos parâmetros de referência de laboratório, a gente entender que tem um ser humano do outro lado da mesa, e a gente tratar isso, e sempre com uma equipe multidisciplinar. O paciente fala, eu vou conseguir tratar minha tireoide fazendo esse tratamento que você vai fazer? Eu sempre falo, você vai ter que perguntar isso para sua endócrina e para você mesma, se você vai seguir o tratamento que a sua endócrina vai passar e o tratamento que eu vou te passar através da alimentação e da suplementação, através de nutrientes, aí sim, né, vamos ver como que o seu corpo vai responder. Então, que as pessoas tenham esse entendimento de que é uma equipe multidisciplinar que tem que acompanhar ela, né, e Isso. também ela ter essa disciplina e rotina e consciência
de que a alimentação, a gente consegue tratar e curar muita coisa através da alimentação, e hoje a ciência e a medicina vêm também para dar esse aporte. Não é mesmo? Exatamente, às vezes a gente vê um problema de tireoide e na verdade ele é a ponta de um iceberg, né, de uma inflamação, né, do organismo totalmente descontrolada. Exatamente, que bom. Muito obrigada pela Obrigada a participação. você, Acho que a Priscila. gente trouxe Que aqui sintonia. conteúdo. Foi Nossa, muito bom, né? eu amei Muito bom. participar. Espero a Viu? gente poder fazer mais aqui Um momento entrevista bem e agradável trazer mesmo. outros assuntos aí que eu acho pertinentes a que as pessoas mais buscam no momento, né? Ai, que Muito joia. obrigada pela Obrigada a participação. você. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar o meu Instagram, o Instagram da doutora Gisele também, para vocês curtirem, compartilharem também todo o conteúdo que a gente está disponibilizando, assim como você, acredito também que a sua amiga também passa por tudo isso que a gente falou aqui, então não deixa de dar um like aqui também no vídeo. Obrigada, pessoal, pela participação.